O Quarteto Fantástico é um dos grupos de heróis mais famosos da Marvel e dos quadrinhos em geral, mas infelizmente eles ainda não tiveram tanta sorte nos cinemas. Mas o tema desse vídeo não é o quarteto, mas sim um herói que está estritamente ligado a ele. No segundo filme da equipe, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, tivemos a estreia cinematográfica do Surfista Prateado, um dos heróis mais interessantes da editora e o declarado personagem favorito do Stan Lee. Essa participação foi feita com a intenção de virar depois um filme solo, e esse filme não chegou a acontecer. Mas a parada é mais profunda que isso, pois existiram antes dele 2 projetos envolvendo o Surfista Prateado que não foram para frente, e um deles era tão ambicioso que resultou no último trabalho da dupla Stan Lee e Jack Kirby. Ficou curioso? Então dá logo seu gostei e fica comigo para saber o que aconteceu com os projetos cancelados de filmes do Surfista Prateado. Em 1980, o produtor executivo Lee Kramer estava determinado em produzir um filme do Surfista Prateado, e ele não queria fazer qualquer filme não. Ele queria produzir uma ópera espacial com direito a muita psicodelia e rock and roll. Sua principal inspiração era o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, famoso filme de ficção científica lançado em 1968. Kramer queria fazer um filme na mesma linha de 2001, porém com músicas mais contemporâneas. Segundo ele, seria possível até mesmo produzir para essa trilha sonora uma fanfarra ou um canto com direito a 1000 guitarras. O cara não tava pra brincadeira não. E sua ambição era tanta que ele queria ninguém mais, ninguém menos que Paul McCartney para compor a trilha sonora do filme. E olha só, o ex-Beatles se interessou e até mesmo mandou uma carta pro produtor perguntando como iria funcionar a parceria. O que não dá pra saber é se o Paul McCartney iria compor a trilha sonora inteira do filme ou só uma ou algumas músicas. De qualquer forma, essa poderia ter sido uma combinação muito épica. Quanto ao elenco, Kramer queria o fisiculturista Frank Zane para interpretar o surfista, mas o mais importante era que ele queria uma mulher dividindo o protagonismo com o herói. Essa personagem inédita se chamaria Ardina e seria interpretada pela, até então, namorada de Kramer, a atriz Olivia Newton-John. Quanto ao enredo, é aí que as coisas ficam interessantes. Kramer queria uma história de origens do Surfista Prateado, porém, as origens do surfista são altamente atreladas ao Quarteto Fantástico, uma vez que um ponto crucial em suas origens é quando ele vem para a Terra, encontra o quarteto e esse encontro o faz entender o valor da vida e o inspira a se voltar contra o seu até então mestre Galactus. O problema é que a essa altura do campeonato, os direitos cinematográficos do Quarteto Fantástico já tinham sido vendidos, então não seria possível usá-los nesse filme. Sendo assim, Kramer procurou o próprio Stan Lee e pediu para que ele escrevesse uma nova versão das origens do Surfista Prateado, sem a presença do Quarteto Fantástico. Nesse meio tempo, o mito dos mitos, Jack Kirby, tinha voltado para Marvel Comics depois de passar uns anos trabalhando para DC. Depois de aceitar a proposta de Kramer, Stan Lee se encontrou com Kirby e eles decidiram criar uma graphic novel contando uma nova versão das origens do Surfista Prateado, uma que não envolvia o Quarteto Fantástico e incluiria a nova protagonista feminina, Ardina. Assim, todos sairiam ganhando. A Marvel teria uma nova HQ para vender e lucrar, e caso o filme seguisse adiante, a história seria adaptada para os cinemas, o que iria significar mais dinheiro no bolso. E assim, a mesma equipe criativa que criou o Quarteto Fantástico foi reunida e o resultado disso foi a produção da graphic novel The Silver Surfer, lançada em 1978. Nessa história, o Surfista Prateado encontra a Terra e esse seria mais um dos incontáveis planetas que seriam devorados por Galactus. Mas ao ver a Terra e seus habitantes de perto, o surfista fica maravilhado com sua beleza, lembrando até mesmo do seu mundo natal. Sendo assim, quando Galactus chega para devorar a Terra, o surfista se volta contra ele, pedindo para que ele poupasse o planeta. Isso acaba levando a um confronto titânico entre Galactus e o surfista, que termina com o surfista sendo derrotado. Galactus decide poupar a Terra, mas como punição por sua traição, o Surfista Prateado é exilado, sendo condenado a nunca mais deixar o planeta. Enquanto o surfista se adapta à nova vida na Terra, Galactus não aceita perder o seu arauto e, para tentar convencê-lo a voltar para ele, o Galactus cria uma nova serva, um novo arauto, dessa vez uma mulher chamada Ardina, feita à imagem e semelhança da antiga amada do surfista, Shalla-Bal.
A Ardina vai para a Terra e tenta seduzir o surfista e também convencê-lo de que a Terra não valeria a pena e que ele deveria voltar para o Galactus. O surfista não cai na armadilha, mas no processo foi a Ardina quem acaba se apaixonando por ele. Mas a vida não é fácil. Os militares e outras forças da Terra descobrem sobre o surfista e começam a ver ele como uma ameaça e o atacam por todos os lados. Mesmo assim, o surfista não vê isso como motivos para permitir a destruição da Terra. Por fim, um novo confronto com Galactus acontece, que termina em tragédia, com a Ardina sendo morta pelo Devorador de Mundos. Vendo que resistir é inútil, o surfista faz um novo pacto com Galactus. Ele voltaria a ser o seu arauto em troca da Terra ser poupada. Sem escolhas, o surfista prateado volta para o espaço e abraça o seu destino cruel de encontrar mais mundos para serem devorados por Galactus. Tudo isso em troca da Terra continuar existindo. Essa é a história da graphic novel e provavelmente seria também a história do filme. Dá para notar que a história é uma experiência isolada. Nessa versão das origens do surfista, a Terra é um mundo realista, ou seja, um mundo sem super-heróis ou coisas sobrenaturais. Sendo assim, a vinda do surfista e do Galactus seria a primeira experiência fora do comum que os humanos teriam contato. Era exatamente isso que o Kramer queria para o enredo de seu filme. Parecia que o projeto iria realmente acontecer, mas infelizmente ele não aconteceu. Kramer não conseguiu reunir a verba necessária para pagar a produção do filme, e assim o projeto foi cancelado. A história, porém, foi imortalizada nessa graphic novel, que também ficou conhecida por ter sido a última obra feita pela dupla Stan Lee e Jack Kirby. Eles continuaram trabalhando em outras obras, mas essa HQ foi o último trabalho que eles fizeram juntos. Quanto ao Lee Kramer, ele produziu algum tempo depois o filme Xanadu, que muitos acreditam ter sido um substituto do filme do Surfista Prateado, já que ele divide muitas características que Kramer desejava inserir no filme que ele estava planejando para o herói. Inclusive, o filme Xanadu é protagonizado pela Olivia Newton-John. A única coisa que pode nos dar um gostinho de como seria a aparência e o clima desse filme perdido do surfista é uma arte conceitual que mostra o surfista prateado no espaço olhando o seu próprio reflexo em sua prancha. Isso pode nos dizer que o filme teria um tom bem reflexivo. Infelizmente, nunca veremos o resultado desse trabalho. Mas essa foi só a primeira e a mais interessante tentativa de fazer um filme do surfista prateado. Rolaram pelo menos mais 2 tentativas depois disso. Depois do fracasso em produzir o filme do Kramer, os direitos do Quarteto Fantástico voltaram para a Marvel, mas pouco depois ela vendeu os direitos de novo, dessa vez para a 20th Century Fox. Só que dessa vez, os direitos cinematográficos do surfista prateado também foram junto. Nos anos 90, a Fox já estava começando a tentar produzir os seus filmes, e um deles foi uma tentativa de filme solo do Surfista Prateado. Essa nova versão teria Geoffrey Wright na direção, e no elenco a galera queria Ewan McGregor para ser o surfista e Steve Berkoff para ser o Galactus. Não se sabe muito sobre esse projeto, mas foi dito que ele seria focado muito mais no passado do surfista antes dele se tornar o surfista, ou seja, ele vivendo como Norrin Red em seu mundo natal, e menos nele atuando como surfista prateado, o arauto de Galactus. Ou seja, apesar de ser um filme do surfista prateado, o surfista prateado em si seria muito pouco explorado. O motivo disso era o baixo orçamento para investir numa produção como essa. Fazer algo fiel aos quadrinhos seria muito caro e arriscado, principalmente na época. Sendo assim, acabou que o projeto também não foi para frente. Em 2020, o artista Gabriel Hardman postou na sua conta do Twitter algumas artes conceituais e storyboards desse filme cancelado, mostrando o surfista prateado enfrentando um vilão brutamontes. Isso nos dá uma noção de como seria algumas cenas de ação do filme. Mas infelizmente, até o momento não tem muito mais que isso. Anos mais tarde, o Surfista Prateado fez a sua verdadeira estreia nos cinemas no filme Quarteto Fantástico e Surfista Prateado de 2007. Nesse filme, o surfista prateado foi para a Terra como arauto de Galactus e no final traiu seu mestre e ajudou o Quarteto Fantástico a impedi-lo de destruir a Terra. O filme termina com o surfista aparentemente morrendo, mas temos aqui uma cena pós-créditos revelando o herói cósmico acordando no espaço depois de sua luta. O filme solo provavelmente iria explorar a história do herói a partir daí. O roteirista do filme era J. Michael Straczynski, que revelou que o filme seria tanto uma sequência do filme do Quarteto, como uma história de origem para o surfista. A ideia era Doug Jones voltar como surfista prateado, com direito a Lawrence Fishburne voltando também dublando o personagem. O Doug Jones era o
corpo, o Lawrence Fishburne era a voz. Fora isso, nesse filme provavelmente veríamos finalmente a verdadeira aparência do Galactus. Segundo Tim Story, o diretor do filme do quarteto, o motivo do Galactus ter aparecido como uma grande nuvem cósmica naquele filme era porque eles estavam guardando a verdadeira aparência do Devorador de Mundos para o filme do Surfista. Eles queriam que o impacto da revelação da aparência do Galactus fosse no filme solo. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado acabou sendo considerado um fracasso, o que fez a Fox decidir não seguir em frente com qualquer produção relacionada a ele. Sendo assim, o filme solo do Surfista Prateado foi cancelado, junto com o também planejado terceiro filme do quarteto. Desde então, nunca mais tivemos uma aparição do Surfista Prateado nas telonas. A Fox chegou a anunciar que estava planejando um novo filme do herói, mas isso aparentemente foi pro saco também, já que pouco depois desse anúncio, rolou a aquisição da Disney. O lado bom nisso tudo é que agora o Surfista Prateado está de volta para Marvel, que pode usar ele da maneira que quiser. Se um dia a gente for ver de novo o Surfista Prateado nas telonas, provavelmente ele vai aparecer como uma peça fundamental do grandioso universo cinematográfico da Marvel. Gostou desse vídeo? Então dá aquele like aí para ajudar. E melhor ainda, nos ajude a escolher o tema do nosso próximo vídeo de projetos cancelados. Vá lá na aba comunidade e vote em qual desses 4 temas você quer que vire vídeo primeiro. Lanterna Verde 2, a continuação do Quarteto Fantástico de 2015, o filme solo do Cyborg ou o filme dos Inumanos. O tema mais votado vai ser o próximo vídeo desse quadro, então vota lá, valeu? E se você gostou do Tentáculo, considere se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.